Neste vídeo eu vou mostrar as bases 36, moderna, que é a mesma do Itamar ou da Kombi, e eu fiz na medida 36. Dá uma diferencinha devido à ferramenta não ser tão precisa, mas feita as bases 36. Aqui está tudo funcionando sem nada travando nem pegando, que isso é importante, porque às vezes tem situações onde você aperta e ela trava. Aqui está toda normal, uma folguinha, isso tem que ter para ela poder trabalhar. Aqui eu já apertei com bastante força, então não tem nada travando. Da mesma forma, eu já fiz aqui também. Uma folguinha tem que ter. Por que que tem que ter essa folguinha aqui? Fechado não tem. Mais aberto tem que ter, porque isso aqui é um eixo e ele está funcionando em buchas, assim. Então não tem rolamento, não tem nada. E é natural que quando você abre, ele tenha que ir um pouquinho para frente, para ele poder fazer o movimento dele que ele tem que fazer. Agora, eu não posso ter folgas aqui e nem aqui, porque senão daria entrada de ar. Mas um pouquinho aqui eu tenho que ter para poder não ficar travando e fechar 100%. Então, ou seja, aqui eu fecho total e aqui também eu abro total. Desta forma. Então lá no carro a gente vai ter o lado direito, cilindro 1 e 2, e aqui o cilindro 3 e 4. Abrindo total e abrindo total. Eu mudei os parafusos de fixação por um motivo. Esses aqui, ele é cônico. E esse daqui, ele tem aqui uma base reta. Porque eu já não tenho mais o eixo aqui em cima. Então, está fixo só na parte de baixo. E aqui, como é reto, então não faz sentido eu ter um parafusinho cônico que vem original. Então, eu tive que trocar. A borboleta está bem fixa. Aqui eu vou rebater para que, se caso frouxar, não caia dentro do motor, que isso é uma parte principal. E a outra coisa que eu tenho aqui é os ventures, feito em alumínio, do 0 28 milímetros, e eles vão ficar aqui dessa forma. Já é um pouquinho mais curto para a borboleta, a hora que abrir, não bater neles. Então a gente já está indo para o final, que a parte mais ruim de fazer é essa aqui, porque envolve torno, envolve, vamos dizer assim, uma mão de obra um pouco mais especializada. Então não dá para fazer isso aqui no facão, porque senão depois fica com a entrada de ar aqui por dentro, e aí fica horrível. Claro que quando a gente fala em entrada de ar, muitas vezes a vedação da borboleta ela não se torna tão essencial. Claro que muito vai ter problema, mas um pouco não faz tanta diferença você ter aqui uma abertura muitas vezes na borboleta. Por quê? Esse modelo de borboleta ele vai um furo de 2 milímetros. Então isso quer dizer que se você tiver uma entrada de ar aqui pela borboleta ou não, ele vai ser compensado. A grosso modo seria isso. Porque essa borboleta ela não pode trabalhar fechada. 100% fechada. E o porquê disso? Porque aqui, quando você pega e entra aqui nesse furo,
dessa forma, ali fica o parafuso de mistura. Quando você olha por baixo da borboleta, tem aqui um furinho, que é onde vai sair uma mistura na ponta do parafuso. Só que tem uma outra questãozinha, que é o seguinte, é com rasgo essa borboleta. E um pouco da mistura, ela é direcionada aqui, ó, por cima, assim. Então, esse sistema de borboleta, ele recebe uma mistura por cima da borboleta e uma por baixo. Por mais que você feche todo o parafuso da mistura, dificilmente o motor vai morrer, porque a mistura passa por cima. Então, ela vai trabalhar um pouco mais fechada, só que tem um furo de 2 milímetros. Então, o que acontece? É um outro sistema. Então, um pouquinho que ficar de imperfeição no fechamento compensa. A mesma coisa desse outro lado. A única questão é que na base de furinho, aí muda. Porque a borboleta tem que descobrir o primeiro furo de progressão ali pelo meio para poder começar a dar uma marcha lenta. Aqui ela trabalha um pouquinho mais fechada porque tem a mistura vindo por cima. Mas tem situações que você tem que abrir um pouquinho, tem situações que você tem que fechar um pouquinho. Então, tudo depende. Não é uma conta exata. E o porquê que eu digo isso? Porque eu tenho carburadores desse daqui, 3628, que ele trabalha com a borboleta um pouquinho fechada. E tem outros que ele trabalha um pouquinho mais aberta. Então é uma série de fatores que faz isso aqui trabalhar um pouco mais aberta ou um pouco mais fechada. Mas totalmente fechada eu nunca vi. E eu vi em motores que tem entrada de ar falsa pelo eixo, pela base do carburador. Então não é uma ciência exata. Você vai ter que montar e testar e ver e equalizar. Tem mais isso ainda. Aí depois que você fizer isso aqui, tem um ajuste que ele é um pouco mais fino pela mistura, que é o parafuso. E aí então o carro vai ficar bom para andar. Mas mesmo assim você tem que equalizar. Como eu mostrei antes, os Ventures 28, eles vão ficar acima da borboleta. E para você que tem dúvida, eu vou colocar uma borboleta 36 e vou manter o meu Venturi 24, não vai resolver nada. Porque o que manda no carburador é essa peça aqui. Se você tiver ela menor e a borboleta maior, não vai resolver nada. Mas se você tiver isso aqui maior e a borboleta menor, não vai dar certo. Então, cresce em cima, tem que crescer embaixo. Se você diminuir em cima, embaixo não vai fazer efeito nenhum. Então isso aqui, que são os Ventures, é isso aqui que determina se o carburador vai aspirar mais ar ou menos ar. Aí entra aquela questão. Venturi 22, você tem mais torque. O 24, você tem um pouco menos de torque, mas aí você melhora de alta. O 26 você tem um pouquinho menos de torque e melhora de alta. E o 28 você tem um pouco menos de torque e melhora de alta. Então, para quem vai andar de alta, Venturi 28. Para quem quer andar ali de baixa, pezinho relado e aquela coisa toda, 22. Se você não quer se incomodar, aí você vai no original. Coloca o original e fique
feliz. Agora, se você quer um pouquinho mais de incomodação, aí você vai de Venturi 26, 28, base 34 ou 36, que são essas daqui. Tá bom? Para fazer o serviço não tem muita dificuldade, desde que você tenha um torneiro bom, que ele não erre muito. Mas uma frestinha que fica aqui ainda é tolerável. Essa fresta ela só vai se tornar ruim quando a lenta ficar de um modo que não abaixa. Aí é um problema. Mas até lá tem tolerância. Tudo tem tolerância. Algumas coisas mais e outras coisas menos. O importante é que aqui está fechando 100% a frestinha. A mesma coisa aqui. Esse aqui é o furo que vem do parafuso da mistura. Esse outro aqui, que ele vai descobrindo aos pouquinhos ali, esse é o que aciona a cápsula. Por isso que esse aqui é o lado esquerdo. De frente para o motor ao lado esquerdo. Então assim, não tem muito segredo, mas a gente tem aqui então o parzinho bases e Venturi. Como eu já tinha comentado em vídeo passado, eu não faço isso aqui para vender por correios, Sedex, etc. Por um motivo muito simples. Às vezes isso daqui para encaixar no carburador ele depende de fazer algum ajuste, porque o carburador provavelmente já aqueceu, já esfriou, já foi montado torto, já foi feito um monte de coisa, e aí quando você vai colocar isso aqui ele não entra tão facinho. E aí a pessoa vai começar a dizer que está errado, que não sei o que, e aí começa a choradeira. A mesma coisa acontece com isso aqui. Às vezes o motor ou o ajuste que a pessoa está fazendo, a lenta ficou um pouquinho alterada, aí a pessoa já, ah, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Então, por isso que eu não faço para venda. Estou fazendo aqui porque é para um amigo e eu já expliquei tudo isso para ele, para depois não começar de azia. Uma outra coisa é o seguinte, por que eu mudei o parafuso? Os parafusos originais ele entram aqui dentro, que tem um cone aqui dentro, como se fosse um cone. Como eu tirei essa parte de cima, então não tem. Então eu preciso de um parafuso que seja reto, senão não vai dar certo. Então assim, para você que quer fazer, é fácil, não é difícil. Tá bom? Aqui eu tenho algumas borboletas de vários tamanhos. Se eu não me engano, essa aqui também é 36. Ou 34. Acho que essa aqui é 34. É, 34. O que acontece? Lá nas bases de furinho você tem esses rasgos aqui. Direciona o ar para o furo e aí então você consegue ter a progressão do carro melhor, porque se você colocar uma dessa aqui lisa, não fica com uma progressão muito legal. E o porquê que eu estou falando isso? Porque eu já testei. Então, você quer um carro mais progressivo, você tem que direcionar isso aqui. Essa aqui já veio pronta, mas eu tive umas bases que eu tive que fazer isso aqui. Aí faz a marcação e faz. Aqui tem uma diferença de mais ou menos 1 milímetro aqui e aqui ela é praticamente 2 milímetros. É um pouquinho mais grossa do que essa aqui, fazendo uma comparação. Tá bom? Então,
base de furinho vai usar uma borboleta um pouquinho mais grossa e vai ter esses rasgos aqui direcionando para o furo de progressão. As lisas, que no caso é das modernas, vamos chamar assim, não precisa de furo de progressão, porque aqui é uma janela que tem um rasgo aqui. E ele é alimentado por cima. Então ela vai ficar um pouquinho aberta na hora de equalizar e vai ser alimentada por cima da borboleta. Óbvio que cada motor vai ter um ajuste. E nesse ajuste ele vai deixar a posição da borboleta na posição que ele quer. Então não é você que quer. Quem quer é o motor. Se ele quer mais ou menos. Aí se você tem uma falha de ignição, por exemplo, a borboleta vai ficar mais aberta, vai pedir um giclei de lenta maior, de repente até uns 70, e aí começa uma loucura. Então a ignição tem que estar ok, o motor tem que estar ok, para daí você fazer esse tipo de mudança, senão você vai só se incomodar. As buchas que vai aqui dentro, o que acontece com elas? Elas dependem de um alargador para ficar na posição e elas têm medida. Por exemplo, essa aqui é uma medida, essa aqui já é uma sobremedida, então standard, vamos chamar de 0,25. E eu tenho uma outra aqui, que é, vamos dizer assim, a 1 milímetro. Então nós podemos dizer standard 0,25 ou 0,50 ou standard 0,50 e 1 milímetro. Eu não sei nem que medida que tem isso aí. O que eu sei é que tem bases, igual por exemplo essas daqui, que aceitaram a de 1 milímetro. Então a standard não deu certo e nem essa aqui também. Então é muito importante você ter aí as medidas para você poder fazer. Como eu faço isso daí com até uma certa frequência, então eu já tenho algumas coisas aqui que me permite eu não entrar em desespero atrás de uma bucha dessa aqui. Por exemplo, se eu precisar de uma que não seja igual à original. Então tem isso aí também. Depois que você desenrolou isso aí, passa o alargador, faz a montagem, troca o parafuso e está pronto o teu sistema. Aí depois a gente vai ver a giclagem. Essa aqui é a parte mais ruim que tem, porque é igual eu falei, tem o torno, tem que ajustar, tem que fazer um monte de coisa. E não pode ficar prendendo aqui. Ela tem que funcionar fácil. Mesma coisa aqui. Tá bom? Então se você quer um pouco mais de alimentação, um pouquinho melhor no seu carro, se você tem um comando, uma boa pedida é o Venturi 26 ou 28, que aí no caso o 26 vai ser a base 34 e o 28 36. É um conjunto, troca um, troca o outro. Tá bom? Fora isso daí, é só fazer a montagem. Se você já tem um carburador ajustadinho, bonitinho, tira o Venturi, põe esse e muda a base. Fora isso daí, é só montar e andar. Neste caso aqui, a gente vai, no próximo vídeo, fazer a montagem aí do sistema todo. Vai ter econostat esse carburador. E aí, ao passo que eu for desenrolando, eu vou mostrando para vocês. Para você que segue o canal, que deixa seu comentário, meu muito obrigado e até um próximo vídeo.